Meu nome é Breno Barroso, sou médico, formado pela Universidade Federal do Ceará, médico de família e comunidade com residência pela Escola de Saúde Pública do Ceará e sou especialista em preceptoria em Medicina de Família e Comunidade pelo convênio na SUS, Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. Dando continuidade ao nosso módulo de saúde mental, vamos aqui à parte 7 e última parte da nossa aula sobre sofrimento, ansiedade, sofrimento em saúde e atenção primária, tá certo? Essa parte contempla o tópico de casos graves em saúde mental e aí depois faremos algumas revisões em medicina baseada em evidências de dúvidas que os médicos na atenção primária costumam ter, ok? Primeiro, em relação a casos graves de saúde mental, vamos entender o conceito de gravidade em saúde mental, isso aplicado em atenção primária. Existem diversos fatores na atenção primária que podem definir se um caso grave é grave ou não. Por exemplo, propriamente as condições intrínsecas à condição do paciente, um caso de esquizofrenia, um caso de tirando de saúde mental, um caso de uma doença pulmonar autoimune, voltando para a saúde mental, um caso de transtorno de personalidade. Tipicamente são condições que por si só já são condições mais complexas. O caso também pode ter uma gravidade relacionada intrinsecamente às condições do paciente. Por exemplo, um paciente desenvolve um transtorno depressivo, no entanto, ele tem múltiplas comorbidades que contraindicam diversas medicações. Ainda que, por muitas das vezes, seja um transtorno depressivo, vamos dar por exemplo leve, as múltiplas comorbidades que o paciente apresenta, as múltiplas interações farmacológicas, elas vão também transformar o caso em complexo porque a sua janela de escolhas fica muito reduzida. Por outro lado, existem também características que delimitam gravidade relacionadas ao contexto social do paciente. O paciente tem um quadro de transtorno ansioso, mas, por exemplo, é um morador de rua, é um paciente que não tem uma rede de apoio, é um paciente que está domiciliado e aí tem condições subhumanas de vida, um paciente que convive diariamente com a fome, que convive diariamente com a violência. Então isso também confere gravidade ao quadro do paciente, porque muitas vezes as características ambientais que determinam uma melhora ou piora ou persistência do quadro mental, elas não podem ser modificadas a curto e médio prazo. Então, mesmo que o paciente muitas vezes apresente um transtorno, vamos dar um exemplo, um transtorno de pânico relacionado à violência onde ele mora, você não consegue melhorar o quadro clínico dele, por mais que você otimize a medicação, porque fica sempre tendo, por exemplo, tiroteio, fica tendo conflito entre grupos urbanos na região onde ele mora, então ele vai permanecer sintomático. Então isso é muito pertinente a gente perceber que muito do que muito da atuação do médico de família e comunidade e também do médico generalista que atua em atenção primária, elas são dependentes da comunidade. É por isso que está no nome da especialidade, porque elas são determinantes sociais de adoecimento. Então isso confere gravidade ao quadro clínico. Então, em relação à gravidade do quadro, nós temos características dessa gravidade. Por exemplo, de um quadro clínico, de um caso, a intensidade daquela enfermidade, a intensidade daquele fenômeno patológico, ela vai repercutir na funcionalidade do indivíduo. Então nós temos um paciente que, por exemplo, afastando de saúde mental, ele sofreu um acidente de carro, é um caso intenso, ele vai ficar ali imobilizado. Então isso aí determina uma intensidade do fato e repercute na funcionalidade do indivíduo. Trazendo para a saúde mental, nós temos uma paciente que sofre violência sexual. Isso é muito intenso, isso aí repercute na funcionalidade do próprio paciente, do próprio indivíduo. Por outro lado, nós temos, e isso é mais complexo, a cronicidade, aqueles quadros que muitas vezes não são nem tão intensos, mas que têm um curso muito arrastado de meses, de anos. Isso repercute na funcionalidade,
da família, na dinâmica da família. Porque muitas vezes aquele paciente, ele muda sua postura diante de eventos do dia a dia, a relação que ele tem com as pessoas muda, a maneira como ele se porta, a maneira como ele se enxerga, muda com o passar do tempo e aquela dinâmica daquela família se reajusta, normalmente temporariamente, esperando que aquilo acabe, mas se reajusta àquela nova realidade. E quando o paciente, por mais tempo que aquele paciente fique, mais tempo uma pessoa da família vai precisar, vai sofrer essa tensão dessa mudança. Nós temos aí, como exemplo, pacientes que ficam acamados e aí que ficam dependendo de cuidado de terceiros. No início, a família toda ela se reorganiza para tomar conta, para prestar uma rede de apoio àquele paciente, mas com o passar do tempo, normalmente só fica um parente, normalmente o cônjuge, prestando cuidado àquela pessoa. E esse cônjuge sofre do adoecimento e da sobrecarga de cuidado. Então isso se deve à cronicidade. Muitas vezes o motivo de deixar o paciente dependente de cuidar de terceiros não é nem tão intenso, nem tão grave, é um próprio processo do envelhecimento, num quadro demencial, mas aí a cronicidade que tensiona a família a ficar, se remoldar, é muito complexo, porque a gente repercute na vida de outras pessoas. E as pessoas, quando elas não têm uma consciência da importância da mudança das coisas, as pessoas são muito resistentes a mudar a maneira como se comportam. Então, você convencer um sobrinho ou convencer um filho de que no final de semana, em vez dele sair com a família dele para passear, você vai ter que convencê-lo de que ele vai ter que ajudar a mãe dele a cuidar do pai dele e ele vai ter que revezar finais de semana com os outros irmãos. Isso é muito complexo, isso é muito difícil. Isso se deve à cronicidade do quadro. Então você muda a dinâmica do núcleo familiar e isso é muito complexo em atenção primária. Nós temos também a gravidade relacionada à capacidade de resposta do paciente. Por exemplo, essa capacidade de resposta ela vai envolver o trinômio indivíduo, família, equipe de saúde. Então nós temos às vezes uma gravidade que você, por exemplo, está dependendo, o paciente tem uma compulsão alimentar e você não dispõe na sua equipe de saúde de um nutricionista, de um psicólogo. Então você vai ter que fazer o manejo sozinho daquele paciente que se beneficiaria demais de outros profissionais nessa abordagem. Então a capacidade de resposta do paciente fica comprometida e isso determina também uma gravidade no quadro clínico do paciente, no quadro de saúde mental do paciente. Por outro lado, outro exemplo, uma família que ela não tem uma boa relação com a comunidade em que ela está inserida ou pela questão da violência, e aí você perde a capacidade daquela família de arranjar uma rede de apoio, uma organização de moradores, uma associação de moradores ali na região para prestar um apoio àquela família. E muitas vezes isso é possível. Por exemplo, recorrer a lideranças comunitárias, como pastores, como padres, como a igreja na comunidade, para ver se a gente consegue um cuidador voluntário para auxiliar a família. Quando a família não tem uma boa inserção na comunidade, não tem uma boa relação com a comunidade em que ela está inserida, você perde esses recursos e aí a família fica sobrecarregada. A capacidade de resposta àquele quadro crônico fica comprometida e isso confere gravidade em atenção primária em casos de saúde mental. Diante disso, a gente se pergunta, então praticamente todos os nossos quadros clínicos de saúde mental são graves, eu preciso encaminhar para outros níveis de atenção? Não é bem assim. Normalmente, a indicação de encaminhamento para outro nível de atenção se dá no paciente grave refratário, tá certo? Vamos às definições de paciente refratário. Aquele paciente refratário, por definição, não existe um consenso sobre a melhor definição, tá certo? Mas as diretrizes canadenses de 2016, elas chegam a esse consenso de que o termo que melhor define paciente refratário é aquele que tem uma resposta insuficiente ou não responde após 2 tentativas de medicações de primeira linha, tipicamente antidepressivos, tá certo? O que é importante a gente pensar, lembrar dos pacientes refratários? Que a gente não pode se antecipar e classificar como refratários pacientes, porque nós temos que lembrar que até 30% dos pacientes a resposta terapêutica pode demorar até o dobro do tempo estimado.
Então, se preconiza que até 6 semanas é para ter uma resposta clínica em pacientes que você vê que está tendo uma melhora, mas ela está numa velocidade menor do que você espera, você tem indicação de dobrar o tempo de avaliação daquele paciente, reforçando a tua relação com ele, explicando para ele isso, para ver se há alguma resposta. E também lembrando sempre que só pode ser considerado após a otimização da dose terapêutica e respeitando o intervalo terapêutico. Então não adianta a gente dizer que o paciente é refratário se ele, por exemplo, não tolerou entrar com a fluoxetina, ele não tolerou subir mais do que 40 miligramas e a gente trocou por uma medicação. A dose não foi otimizada, não foi dose máxima. Então isso não vai contar para o seu tempo para você definir aquele paciente como refratário ou não. Entendeu? Então, vamos lá. Quais são os fatores associados à refratariedade do paciente? Primeiro, a cronicidade dos sintomas previamente à intervenção médica. Pacientes que são muito sintomáticos ou que têm longos períodos de sintomas, quadros crônicos persistentes, eles tendem a demorar mais para responder à intervenção farmacológica, certo? O paciente que apresenta comorbidades entre doenças mentais, e isso é importante lembrar, que até 80% dos pacientes que têm transtornos mentais vai apresentar critérios para um segundo transtorno mental. É muito comum em saúde mental, ok? Paciente que tem comorbidade com doenças dolorosas ou as síndromes funcionais, fibromialgia, enxaqueca, síndrome da bexiga dolorosa, síndrome do intestino irritável, são comorbidades dolorosas. O paciente tende a demorar mais para responder aos medicamentos, ele tende a responder pior. Pacientes que têm comorbidades clínicas que impactam na funcionalidade do paciente. O paciente é um paciente asmático grave, não controlado ou parcialmente controlado. O paciente tem uma insuficiência cardíaca sintomática. São pacientes também que, pelo impacto da comorbidade clínica, eles têm uma diminuição da funcionalidade, isso gera sofrimento mental e isso aí tende a fazer com que a resposta farmacológica seja pior, seja mais lenta e seja de pior resposta. E também os determinantes sociais de saúde. Nós temos aí a baixa escolaridade, baixo acesso à saúde, à rede de saúde, baixo acesso a equipamentos urbanos como praças, associação de moradores, estruturas que poderiam estar presentes na comunidade e que poderiam auxiliar o paciente para enfrentar aquele sofrimento mental, para dar um amparo, uma rede de apoio àquela família. Outros pontos importantes em pacientes que têm múltiplas comorbidades psiquiátricas. Como eu falei, até 80% dos pacientes que têm um transtorno mental, eles vão ter um segundo transtorno mental. Durante nossa intervenção farmacológica, a gente tem que dar prioridade ao tratamento do transtorno de maior gravidade. Isso é lógico, tem que ser sempre individualizado, mas normalmente o transtorno de maior gravidade, ele que repercute mais na funcionalidade do paciente, é ele que está mais, impacta mais no risco de suicídio daquele paciente. Lembrando que a maioria dos transtornos de saúde mental, a maioria dos transtornos mentais, eles repercutem, eles aumentam o risco de suicídio, que é o que nós temos temos que evitar a todo custo. É a nossa evolução desfavorável do nosso quadro clínico. De uma maneira geral, bipolaridade é mais grave do que depressão, que é mais grave do que abuso de substâncias, que é mais grave do que transtorno ansioso. Isso aí é de uma maneira geral, certo? Mas às vezes o paciente está muito mais sintomático de um quadro de transtorno ansioso e é isso que leva ele a fazer o uso nocivo de substâncias, de álcool, de tabaco. Então, nesse caso, você está indicado de abordar logo por baixo o transtorno ansioso. Sempre individualizar, mas levar em consideração essa sugestão, tá certo? Outro ponto importante, sempre tentar usar a menor quantidade de medicações possível. Se possível, sempre monoterapia. Por quê? Porque pacientes com transtornos mentais, eles tendem a aderir muito pior ao tratamento. Lembrar que, como são quadros crônicos, muitas vezes o paciente vai precisar tomar aquele medicamento por meses, por mais de ano. Quanto mais medicação o paciente precisar fazer a longo prazo, maior o risco de abandono do tratamento, maior o risco de adesão inadequada daquele tratamento, portanto, pior a resposta. Então, em pacientes crônicos de saúde mental, tentar usar sempre a menor quantidade de medicação possível, porque isso repercute a longo prazo naquele paciente, tá certo?
investigar sempre o risco de suicídio, isto é muito importante. Perguntar sobre suicídio não aumenta o risco de suicídio, ok? Então, se um paciente vem para você sintomático com um quadro de saúde mental, um sofrimento mental, você tem que investigar o risco de suicídio daquele paciente, porque muitas vezes, pelo que o paciente fala para você, pelo discurso do paciente, você nem considera o risco de suicídio dele alto, mas quando você pergunta, isso já aconteceu comigo, por exemplo, eles têm uma ideação suicida já elaborada, já tem um planejamento, então isso aí muda a tua programação terapêutica com aquele paciente, ok? E sempre considerando pacientes graves, refratários, com quadros longos, sempre tratar aqueles sintomas que impactam mais a funcionalidade do paciente, aquilo que incomoda mais. Porque isso você dá o paciente confia, passa a acreditar no tratamento. Poxa, fazia anos que eu não dormia bem e agora eu estou dormindo bem. Eu não estou bem das outras coisas, mas pelo menos eu estou dormindo melhor. Isso fortalece o vínculo com a equipe, fortalece a confiança no tratamento. Lembrar que pacientes assim que apresentam um sofrimento mental de longa data, com um transtorno de longa data, muitas vezes eles já não acreditam mais que é possível melhorar. Então, quando a gente aborda principalmente naqueles sintomas em que ele dá mais importância, porque isso é medicina centrada na pessoa, é o método clínico centrado na pessoa, quando a gente faz isso, a gente melhora a adesão do paciente ao tratamento, ele percebe como é importante, como repercute na qualidade de vida dele, e assim ele se torna um paciente mais consciente da importância do tratamento. Então a gente muitas vezes ele tem uma indicação de fazer um antidepressivo, mas como por exemplo o sintoma que ele mais impacta nele é a insônia, você acaba fazendo por uma paroxetina ou vai acabar fazendo uma amitriptilina para melhorar aquele sintoma, para ele melhorar a funcionalidade. E depois você troca a medicação, mas para você entender como é importante para aquele paciente a melhora e perguntar para o paciente o que é que te incomoda mais, o que é que eu posso fazer por você. Isso é muito importante em pacientes, em casos graves, em que você vai lidar com aquele paciente a longo prazo. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos construir um plano de cuidados em casos graves de saúde mental. As tomadas de decisão, a construção dos planos de cuidado, elas sempre precisam envolver o trinômio. Isso é bem-vindo em qualquer abordagem sua, mas em casos graves, principalmente, sempre envolver o trinômio. Pacientes, família e rede de cuidado, equipe de saúde, tá certo? E por que é tão importante isso? Primeiro, para o paciente. Por que é importante envolver o paciente? Porque ele é o centro do cuidado. Porque é ele quem vai sentir os efeitos adversos das intervenções farmacológicas. É ele que vai ter que se deslocar para a unidade para fazer uma terapia com um psicólogo, com um nutricionista. Então ele tem que estar motivado a participar disso a longo prazo. Ele quem vai gastar dinheiro e tempo nas mudanças comportamentais e na abordagem medicamentosa, quando ele não puder arcar quando ele não conseguir a medicação. Então ele tem que estar muito motivado para isso. E como é que a gente motiva, como é que a gente aciona o paciente nesse trinômio? A gente sempre tem que usar no nosso discurso médico linguagens e comparações que sejam da realidade do paciente, para que ele possa compreender aquilo. Muitas vezes a gente se detém a termos médicos para a gente não falar nada que não esteja estritamente correto. Mas isso não ajuda o paciente a entender o que está acontecendo com ele. Então, por licença poética, você pode fazer algumas comparações, algumas metáforas que não podem ser absurdas, mas que para você levar para o paciente uma comparação de maneira que ele entenda o que está acontecendo com ele. As pessoas precisam entender o que está acontecendo com elas. Isso se chama psicoeducação. Isso repercute na adesão do paciente, isso repercute no sucesso medicamentoso do paciente. Então, use linguagem. Se o paciente é um pescador, tente usar alguma linguagem que envolva pesca ou alguma coisa assim, a disciplina de ter que sair pela manhã, de madrugada, para ir para o mar para pescar, e tente atribuir essa disciplina a ele tomar medicação. Faça isso, leve isso em consideração daquele paciente. Se aquele paciente que é um pescador passa o dia todo no mar, você não pode passar uma medicação que tenha 3 tomadas diárias, ele não vai tomar no meio do mar. Então isso é importante, você consegue motivar o paciente, você consegue fazer ele entender o que está acontecendo com ele, através de uma linguagem que ele entenda. Por exemplo, o que eu costumo usar muito com meus pacientes,
Quando os pacientes eles cozinham, tipicamente são mulheres e são donas de casa, elas cozinham, eu sempre falo assim: olha, você sabe fazer feijoada? Ela fala: sim, sei. Então vamos lá. Se você vai no mercado e compra o feijão preto mais caro que tem, leva pra casa, bota o feijão preto na panela, bota água e esquenta. É feijoada? Ela fala: não. Aí eu pergunto: por quê? Ela fala: porque não tem os outros ingredientes. Aí eu falo: é exatamente isso no seu tratamento. Não adianta nada a gente comprar ou passar para você um remédio mais caro que tem se você não faz um exercício físico, se você não trabalha as suas relações interpessoais, se você não procura o acompanhamento com o psicólogo. E isso mostra para o paciente a importância do tratamento multidisciplinar. Ele entende o que eu estou falando, ele entende a importância do que eu estou falando. E isso melhora a adesão daquele paciente, entendeu? Então, tente usar sempre exemplos e metáforas que eles consigam aplicar no dia a dia deles. Isso é muito importante para você ter um bom vínculo, uma boa relação, uma boa comunicação com seu paciente. E sempre estabelecer metas palpáveis com aquele paciente. Você pega o paciente, define os sintomas que estão acometendo o paciente. Vamos lá, qual vai ser o nosso objetivo? Não, a gente vai passar daqui até a próxima consulta, a gente vai focar em melhorar a tua qualidade do sono. Então a gente vai fazer todas as medidas de higiene do sono, a medicação, para a gente focar na melhora do sono. Muitas vezes o paciente vai apresentar uma melhora clínica geral, mas a gente estabelece com aquele paciente plano de metas para ele se dedicar àquilo, entendeu? Porque senão o paciente se encontra sobrecarregado de melhora de tudo, sobre a cobrança, sobre melhorar tudo. Então quando a gente vai estabelecendo metas palpáveis para o paciente, ele se sente mais possível, mais capacitado para fazer aquilo, ele sente que é um tratamento mais próximo. Então, por que a gente vai ter que também acionar a família? Porque as alterações comportamentais que são geradas pelos transtornos nos pacientes, ela vai impactar nas relações das pessoas daquela família. Então, a gente vai ter que acionar a família, porque muitas vezes a esposa não entende porque que o marido bebe, ou o contrário, o marido não entende porque que a esposa está sempre ansiosa, porque que a esposa está sempre nervosa, irritada. O marido vai ter que entender que os comportamentos dele repercutem na qualidade de vida da esposa. E aí a gente também vai ter que envolver filho, pai, explicar porque é que a gente precisa auxiliar a mãe, que a mãe não está bem, está adoentada, porque está sobrecarregada com o cuidado do pai, que está acamado. Então a gente vai ter que... A família é importante porque as pessoas precisam ter ciência de que elas são importantes no tratamento daquele indivíduo, daquela pessoa. Entendeu? E também porque a família é a rede de apoio mais próxima e mais importante ao tratamento de qualquer indivíduo. Então, a gente aciona a família para que a gente saiba que aquela pessoa vai ter uma pessoa, por exemplo, vigiando os comprimidos para a pessoa não ter tentativa de suicídio com intoxicação exógena, que muitas vezes acontece. A gente aciona a família para que todo mundo perceba que é importante no tratamento daquela pessoa. Em casos de transtorno alimentar, a mudança do alimento é da família toda, porque a alimentação e o sedentarismo são comportamentos daquela família. Então a gente muitas vezes vai ter que pegar aquela esposa que está acima do peso, mas não tem um transtorno alimentar como o marido tem. E não, vamos aqui, a alimentação, a comida vai mudar de todo mundo. O exercício vai ter que ser todo mundo, porque um vai motivar o outro a participar do tratamento. Então isso é importante de você acionar a família, entendeu? E como a gente aciona a família? Conferências familiares, visitas familiares, constelação familiar, são técnicas que você vai chamar membros da família para que a gente consiga ver melhor como é a dinâmica daquela família e como a gente pode usar aquela rede de apoio. O genograma é uma ferramenta do médico de família e é uma ferramenta que é acessível ao generalista que atua na atenção primária, que é de extrema importância para você entender como é a dinâmica daquela família. E a equipe de saúde, porque é importante acionar a equipe de saúde. E eu digo equipe de saúde, os outros profissionais. Por quê? Porque o médico sozinho ele não consegue dar vazão a todas as demandas de saúde. Principalmente em saúde mental, que são quadros crônicos, que são quadros que modificam-se com o passar do tempo. Porque a multidisciplinaridade, ela dialoga melhor com a universalidade que é o sofrimento mental de uma pessoa. Porque uma pessoa, por exemplo, que tem um transtorno depressivo, ela vai ter, às vezes, uma hiperalimentação, hiperfagia, e aí o nutricionista consegue abordar melhor isso, para você não ter que medicamentalizar todos os sintomas do paciente. Porque a gente sempre evita a maior quantidade de remédios possível, não é isso?
Então, a interdisciplinaridade ela dialoga melhor com a saúde mental. Porque a adesão e a longitudinalidade, elas são importantíssimas para o sucesso daquele tratamento. E aí, quando a equipe está acionada, quando o paciente consegue ter muitas vezes um retorno só para ser avaliado pela enfermeira se está tomando a medicação corretamente, isso já reforça o vínculo com a equipe, isso já implica melhor resposta ao tratamento, já implica melhor resultado a longo prazo. Então, a equipe toda ela pode oferecer muitas ferramentas para a tua abordagem. Como a gente vai poder então acionar a equipe de saúde em saúde mental? Reuniões de equipe, muitas vezes fazer reuniões com agentes de saúde. Olha, fulaninho, eu tô atendendo esse paciente que está na tua área, eu preciso que você vá ver aquela família 2 vezes por semana para ver se a medicação está sendo tomada corretamente. Aí você aciona agente de saúde. Olha, enfermeira, faça uma visita domiciliar naquela residência para ver como é que está a dinâmica familiar, para ver se as mudanças comportamentais que a gente solicitou foram feitas. Porque o médico sozinho não consegue fazer tudo. Olha, dentista, vamos aqui ver como é que tá. A fulaninha tem um quadro de baixa autoestima relacionado à saúde mental. Vamos aqui melhorar isso. Tudo isso é uma maneira que você consegue tirar o peso de cima de você. Você consegue distribuir essa responsabilidade com toda a equipe de saúde, com a família e com o paciente. E isso implica melhor resultado. E isso é muito importante em saúde mental. Principalmente no médico que atua na atenção primária, que muitas vezes lida com muita vulnerabilidade social. Quanto mais gente estiver ajudando você, trabalhando com você nisso, melhor é a resposta. Porque você não vai conseguir dar vazão a todos os casos graves. Porque se você para pensar em atenção primária, a maioria dos seus casos vai ser de caso grave. Principalmente se você atua numa periferia que esteja muito vulnerável, numa periferia que tem uma atuação muito violenta de grupos urbanos. Então a maioria dos casos vão ser graves. Então para isso você precisa acionar a equipe, porque senão você vai ficar sobrecarregado. Então, quais são as dicas na nossa entrevista ao paciente grave que você precisa lembrar? Você vai ter que sempre trocar perguntas sim ou não por perguntas abertas. Pergunta sim ou não, ela é muito acusatória. O paciente se sente muitas vezes que tem que se defender, que tem que se justificar, como se o que ele sentisse fosse uma coisa errada. Então, troque perguntas do tipo sim ou não por perguntas abertas. Isso você ganha vínculo, você entende melhor o que está passando pelo paciente. Explore o espaço ao redor da residência do paciente. Pergunte por praças, por academias, por associação de moradores. Tudo isso ajuda para você, olha, porque não adianta nada você falar assim, olha, fulaninho, você tem que fazer exercício físico para melhorar a depressão, vai fazer caminhada. E aí não tem nenhuma praça perto. Não, você tem que ser uma coisa palpável. Olha, tem alguma praça perto da sua casa? Sim, doutor, tem. Pronto, pois então você vai fazer a caminhada ali naquela praça e tal. O paciente tem que entender objetivamente o que ele precisa fazer. Você tem que mastigar isso para aquela família. Porque se ficar uma coisa muito abstrata, você dificulta a adesão daquela família àquela medida. Entendeu? Sempre envolver o máximo de agentes possíveis nas tomadas de decisão. Então você pergunta para o paciente, se é um paciente que ele está muito sintomático, que ele perdeu muito da funcionalidade. Aciona um cônjuge, aciona a mãe, o pai, o filho, um irmão, um cuidador principal para aquele paciente, para que aquela pessoa também possa te ajudar a motivar aquela pessoa, aquele paciente, quando você não estiver por perto. Isso é muito importante. E isso é muito importante, atenção, em saúde mental, em sempre relatar, sempre falar dos possíveis impactos negativos, efeitos adversos que as suas intervenções vão causar. Os pacientes, eles abandonam muito o tratamento por causa de efeito adverso que ele não sabe, não foi explicado. Então, olha, a gente vai fazer essa medicação aqui. Olha, nos primeiros 15 dias os sintomas vão piorar, você vai sentir azia, você vai sentir náusea. É normal, viu? Não é alergia ao remédio, não. Insista. Quando o paciente sabe o que esperar, ele adere melhor ao tratamento. Isso é fundamental. Olha, fulaninho, eu tô vendo que você tá muito sintomático, mas se eu trocar por essa medicação aqui, pode até melhorar, mas vai ter um pouco mais de sono. Você acha que dá certo? Quando o paciente, você compartilha com o paciente a tomada de decisão, ele entende melhor o que pode dar certo e o que pode dar errado, ele vem mais cedo. Não, doutor, realmente, voltei agora sem marcar, doutor, porque eu tô me sentindo mal, mas o senhor falou, mas eu não tô aguentando. Porque muitas vezes você faz a intervenção, ele volta daqui a 2, 3 meses, não, doutor, eu tomei realmente durante uma semana, não aguentei e parei de tomar o remédio.
E aí você perdeu 3 meses de tratamento, porque você não explicou para o paciente a importância dele voltar logo, porque ele não entendeu que você era acessível para ele para voltar logo para fazer a troca da medicação. E aí você perde tempo de tratamento para aquele paciente. Então isso são dicas muito importantes que vocês podem utilizar na abordagem de vocês em saúde mental. Finalmente, manejo farmacológico. Trocar medicação ou adicionar medicação? Quais medicações adicionar? Essa também é uma outra dúvida muito pertinente. Vamos lá. Em relação a medicações, o que a gente precisa saber sobre nossas intervenções farmacológicas? Os primeiros efeitos positivos das medicações, eles podem ser percebidos nas primeiras 4 semanas. Então, muitas vezes, se o paciente não tem nenhum, só tem efeito adverso e já está 1 mês e meio tomando remédio, é uma indicação que ele não vai tolerar bem aquela medicação. Depois, até as primeiras 4 semanas, a gente vai sempre ter que colocar na balança quais são os efeitos positivos que a gente está conseguindo e quais são os efeitos negativos, os efeitos adversos. E ver se aquilo para o paciente é interessante, se ele gosta, se ele está tolerando. Explicar para o paciente que não existe remédio que não dê efeito adverso. Que a gente vai só escolher aquilo que é melhor para ele, aquilo que ele tolera mais. Seja uma constipação intestinal, seja uma diarreia, seja dispepsia, seja náusea, seja sonolência. Então a gente vai ter que escolher com o paciente, ele vai ter que escolher com a gente o que é que ele prefere, o que é que ele tolera melhor. E até chegar na dose otimizada, portanto, ou dose máxima ou dose em que há o controle de sintomas, os retornos eles são quinzenais para avaliar a tolerância e a adesão. Retorno quinzenal não significa consulta de 30 minutos quinzenal. Fulaninho, volte aqui no começo do meu turno aqui para me falar se está dando tudo certo. Aí ele vai lá, doutor, tá dando certo, eu melhorei, ainda estou sentindo essa coisa, pois então vamos aumentar o comprimido. Em 5 minutos você consegue fazer esse atendimento. É só para isso, para ele saber que você está perto, é só para ele entender que o tratamento é uma continuidade. Isso é muito importante, ok? Como a gente pode avaliar a falha terapêutica com antidepressivos? Bom, existe a própria queixa subjetiva do paciente. Não, doutor, estou melhorando, estou piorando, eu acho que eu melhorei pouco, eu acho que eu melhorei muito. Existem também ferramentas, instrumentos que podem ser aplicados, que são escalas que o paciente preenche ou que você preenche, que você vê objetivamente a melhora dos sintomas do paciente. Elas podem ser aplicadas, mas também o relato subjetivo do paciente é importante. É definido como resposta insuficiente quando a melhora dos sintomas foi menos do que 50% dos sintomas, mas mais de 25% dos sintomas. E é considerado ausência de resposta quando uma melhora é menor do que 25% dos sintomas. Isso é melhor avaliado nessas ferramentas, porque ela dá números objetivos, você consegue ver por números essa porcentagem. Mas a tua investigação, a tua entrevista subjetiva, o relato subjetivo, também pode te respaldar a fazer a tua decisão terapêutica. Em relação à falha terapêutica, o que fazer? Não existem evidências suficientes que indiquem a troca de classe terapêutica antes da troca de medicação de mesma classe. Por exemplo, não é porque um paciente não tolerou citalopram que ele não vai tolerar fluoxetina. Não existe evidência científica suficiente que embase essa decisão. Não. Perdão. Não, o paciente não tolerou um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, já vou pular para um inibidor dual de serotonina e noradrenalina. Não existe evidência para isso. Então você pode trocar por medicação de mesma classe. O que se entende, o que existe um pouco mais de consenso sobre, é que após a falha terapêutica de 2 medicações ditas de primeira linha, é possível trocar a terapia por uma medicação de segunda ou terceira linha ou entrar com um esquema terapêutico combinado, que é o que se chama de terapia adjuntiva, tá certo? Evidências de baixa qualidade, elas apontam para uma superioridade de uma terapia combinada sobre a monoterapia em pacientes refratários. Então existe uma evidência, apesar de baixa qualidade, de baixa força, mas existe uma evidência que sustenta em pacientes refratários você já entrar com uma terapia dupla ou tripla, normalmente dupla. Isso principalmente é relacionado em pacientes com sintomas psicóticos, certo? Isso já é mais estabelecido.
Mas em pacientes graves e refratários, você já tem indicação, já existe evidência que suporta, que dá sustento a essa indicação de já entrar com 2 medicações ao invés de uma. Não existem evidências que sustentem a escolha de uma terceira medicação na terapia combinada. Normalmente a gente só vai trocando as 2 medicações ao invés de entrar com uma terceira medicação, ok? De uma maneira geral, tanto para os transtornos depressivos quanto para os transtornos ansiosos e correlatos, os antipsicóticos atípicos são os fármacos de escolha em terapias combinadas. Normalmente, a risperidona, a quetiapina, a olanzapina e o aripiprazol. Normalmente são essas as medicações que você vai adicionar num paciente que já está fazendo uso de outra medicação, outro psicofármaco, tipicamente o antidepressivo. São essas as medicações que podem ser, normalmente são utilizadas, certo? Eu meio que juntei dos 2 consensos, tá certo? E essas são as medicações que estão presentes na maioria dos casos, tá certo? Para dúvidas de medicações específicas, aí você pode acessar o consenso ou você pode... existe a literatura, tá bom? Outras medicações que podem ser utilizadas, outros psicofármacos que também podem ser utilizados e que estão presentes nas guidelines, é a mianserina, a mirtazapina, o carbonato de lítio, a bupropiona, a pregabalina e a gabapentina. Elas também podem ser utilizadas como medicações adjuntivas, ou seja, combinadas o antidepressivo de escolha primeiro. Terminada essa parte, vamos para a parte de abuso e dependência de benzodiazepínicos, ou seja, o uso nocivo. Primeiro, vamos falar um pouco sobre os benzodiazepínicos. Eles são das primeiras classes dos psicofármacos, eles foram descobertos em meados da década de 50 e já foram comercializados, principalmente o diazepam, já a partir de 1960. Infelizmente, é o psicofármaco mais utilizado na prática médica ainda. Por que infelizmente? Porque os efeitos dele a eficácia dele é bem estabelecida a curto prazo, a 2 a 4 semanas de tratamento, principalmente em tratamentos de insônia e em sintomas ansiosos. Mas a longo prazo eles não demonstram essa mesma eficácia, eles estão implicados em alto risco de sintomas adversos, em quadros demenciais associados aos dos benzodiazepínicos, também estão associados a alto índices de recorrência na suspensão da medicação. E existem drogas muito superiores a eles que já são comercializadas, já são de baixo custo, já são de acesso facilitado, como os antidepressivos atuais, principalmente os seletivos, de recaptação de serotonina. Quais são? Eu vou só citar por cima, porque o slide é um pouco longo. Eu vou só citar por cima quais são os fatores que precisam estar presentes na sua anamnese, no discurso do paciente, para você suspeitar de uma dependência de um uso nocivo de benzodiazepínico. Primeiro, controle prejudicado quanto ao uso. O paciente que, mesmo sem a prescrição médica, aumenta por si só a dose da medicação, ou que usa mais tempo, ou que o paciente que tenta diminuir e que refere sintomas que não consegue tirar. O paciente que tem prejuízo social, ou seja, ele deixa de gastar dinheiro com outras coisas para gastar dinheiro com benzodiazepínico, ou que ele fica vindo na unidade o tempo todo para ficar pedindo a medicação. É um ponto importante para você suspeitar de uso nocivo de dependência. O uso de risco. O paciente entende que tem contraindicação, o paciente dirige, o paciente faz uso de uma coisa que tem contraindicação, ele já está melhor, mas mesmo assim ele reluta em tirar a medicação. Ou o paciente que continua a usar a medicação sabendo, você já informando a ele de todos os malefícios que o uso a longo prazo pode fazer. E os sintomas farmacológicos, aquele paciente que precisa gradativamente o aumento da dose para ter o mesmo efeito, é aquele paciente que tem sintomas inconvenientes, desagradáveis na tentativa de retirada da medicação, que são as síndromes de abstinência. Quando detectada, está sempre indicada a descontinuação gradual dos benzodiazepínicos. Os malefícios eles superam em muitos benefícios de continuar com a terapia. O desmame do benzodiazepínico não deve passar de 6 meses, e isso você tem que informar e pactuar com o paciente. Das outras medicações que nós temos acesso, a que tem o melhor efeito nos sintomas de abstinência, nos sintomas de retirada do benzodiazepínico, é a carbamazepina. Então você pode entrar com carbamazepina para isso. Se houver uma crise de abstinência do paciente,
principalmente uma crise grave, você pode trocar o benzodiazepínico pelo diazepam ou por outro benzodiazepínico de meia vida longa. Porque quanto mais curta a meia vida, quanto maior a oscilação sérica do fármaco, maior o efeito de retirada. E assim nós terminamos a parte de casos graves em saúde mental. A gente vai agora concluir a nossa aula com a parte de medicina baseada